Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa referente à predição, classificação e reconhecimento de padrões no melhoramento genético e, nesse caso, dando-se ênfase a procedimentos de predição. Nós já tivemos a oportunidade de tratar desse assunto em conversas anteriores, em que a gente enfatizava, por exemplo, o uso da abordagem de regressão linear múltipla para se ter modelos de predição. Hoje nós vamos destacar a existência de procedimentos de inteligência computacional que demonstra ser bastante eficiente para esse tipo de propósito. Pois bem, para fins comparativos de ilustração, a gente tem conversado e optado por nos referenciar um exemplo de predição em que se tem uma variável resposta y e a gente imagina que ela possa ser explicada, as suas variações, por meio de 5 variáveis explicativas. Então nós vamos usar uma série de procedimentos que visa atender esse objetivo, predizer variações em y a partir de informações dessas características auxiliares. Então nesse caso nós vamos ter como exemplo uma população constituída de 2.000 indivíduos e nos quais foram mensuradas todas essas características. Só para ter uma referência, Y pode representar a produção de grãos, produção de óleo, o teor de determinado produto, e X pode representar um conjunto de variáveis explicativas, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, né? O uso de lâminas d'água, controle, dosagens de um determinado produto, de um herbicida ou um fungicida, ou na área de genética pode representar perfeitamente informações de marcadores moleculares, informações de espectro NIR, assim por diante. O nosso conjunto de dados, constituído de 2.000 indivíduos, ele foi particionado de forma a se ter um conjunto de treinamento para fins de obtenção do modelo e um conjunto de validação para uso desse modelo que foi estabelecido. Treinamento perfazendo 80% do seu conjunto de dados e validação perfazendo 20% das informações. As metodologias nós já conversamos aqui, incluindo a aplicação nesse exemplo. Já tratamos de correlações, rede de correlações e regressão. Então agora nós vamos falar sobre inteligência computacional e nós vamos destacar percepto multicamada e rede base radial. Em novas conversas futuras, nós vamos então destacar técnicas de aprendizado de máquina e técnicas de procedimentos adaptativos, no caso Mars. Pois bem, uma conexão, uma motivação inicial, a gente poderia apresentar tomando por base um exemplo, né, semelhante ao que nós fizemos quando apresentamos algumas particularidades de regressão linear múltipla. Então um exemplo semelhante, não com esse conjunto de dados, mas bastante semelhante, era se ter uma variável y importante que a gente gostaria de predizer a partir de informações de variáveis auxiliares, variáveis explicativas ou independentes, x1, x2, x3, x4, x5. Naquela ocasião, a gente dizia que a gente procurava um modelo de regressão linear simples, em que a gente buscava informações desses pesos atribuídos a x1, x2 até x5, incluindo aí um intercepto. Então, na verdade, a gente concebia um modelo onde y, variável resposta, é uma combinação linear das variáveis explicativas, acrescida aqui de um componente do erro, né? Um componente do erro aleatório. E o nosso objetivo, então, era estimar esses B0, B1, BP, no caso 5, B0, B1 até B5, por diferentes princípios ou métodos de estimação. 2 métodos se destacam, né, são bastante importantes, que é os métodos quadrado mínimo e o método massa verossimilhança. No método quadrado mínimo, a gente estabelece aqui uma função de custo, que no caso é o erro quadrático. O erro estabelecido entre o valor observado e o valor predito pelo modelo. Então nós procuramos valor de B0, B1 até BP, que minimiza essa soma de quadrado de erro. Então, uma vez estabelecida essa função L, a função de custo, que é dado pela soma quadrada do erro,
nós procuramos, por um processo de derivação, o valor de beta que conduz a esse mínimo erro. E se a gente fizer as derivações, a gente vai encontrar como solução esse sistema de equações x' x beta igual a x' y. Veja que aqui é um sistema que permite então obter as estimativas desse vetor beta e que faz a gente refletir sobre a constituição da matriz x', ou seja, a quantidade de colunas, sua dimensionalidade, alguns problemas que pode ocasionar a multicolunidade, porque para se ter uma solução nós vamos precisar inverter essa matriz e, consequentemente, problema de multicolunidade pode comprometer essa inversão. Bom, da mesma maneira nós realçamos, inclusive na conversa anterior, o meta máximo verossimilhança, onde nesse caso nós precisaríamos ter o conhecimento da distribuição dos erros, em que nós partimos da informação que os erros teriam a distribuição normal, com média zero, e uma variância sigma 2. A gente então estabeleceria a função de verossimilhança, poderia recorrer a uma função suporte, e por meio da derivação, e a gente encontraria uma solução. A solução para o vetor beta, sob essa normalidade, é exatamente igual à solução que a gente teria por meio do método dos mínimos quadrados. Bom, então isso faz parte do aprendizado daqueles profissionais que estão envolvidos com a área estatística. E logo de imediato nós já apresentamos um procedimento adicional para que a gente tenha não um modelo, mas uma topologia de predição que, nesse caso, pode ser igualmente e é igualmente eficiente. Então nós não precisamos estabelecer esse modelo. Nós podemos ter uma alternativa fundamentada em inteligência computacional e, nesse caso, ter uma solução tão eficiente quanto a solução obtida pelo vetor beta, estimado por esses métodos mínimos quadrados e máximo verossimilhança. Então veja, esses métodos de estatística, por meio das pressuposições, nós temos um estimador específico. Esse estimador me garante que existe uma expressão, uma fórmula em que eu vou usar e, consequentemente, eu vou estimar o vetor beta. E, nesse caso, eu tenho uma topologia. Essa topologia, ela me informa como eu vou instruir um computador, porque a técnica é fundamentada em inteligência computacional, então a palavra computacional está envolvida, e como temos a palavra computacional, a gente instrui o computador não com uma fórmula, com uma estratégia de ajuste de pesos. Então nós vamos, como que nós podemos descobrir o valor desses pesos, desse W1, esse B0, B1, B2. Basta eu ter o W1, W2, W3, WP, incluindo aqui o W0. Só que aqui, agora, passa a ter uma nova nomenclatura. Esse W0, ao invés de ser intercepto, é o nosso limiar. Esses W1, W2, W3, WP corresponde aos nossos pesos sinápticos. Mas nesse caso específico, onde há uma comparação clara, corresponderia ou faria lembrar, pelo menos, os coeficientes de regressão. E como é que eles são estimados? Eles são estimados não numa fórmula específica. Eles são estimados por meio de um procedimento computacional. Eu posso atribuir pesos aleatórios. Posso atribuir, falar que o valor é 1, 10, 20, 30. Então nós vamos atribuir pesos e vamos ter o que a gente chama aqui de um potencial de ativação, que é transformado por uma função de ativação e comparado com a saída de rede. E a gente vai testando se esse procedimento conduz a uma resposta razoável. Então, não existe uma fórmula, mas um algoritmo, um processo de tentativa que envolveria várias iterações. Como é um processo de inteligência computacional, além de ser computacional, ele é inteligente. Significa que é um processo de tentativa, mas que deva ser incluído um aprendizado. Ou seja, a segunda tentativa, a terceira tentativa, é consequência, ela é direcionada pelos erros que eu cometi nas tentativas anteriores. Então eu vou instruir o computador de uma série de normas para encontrar uma solução,
de forma eficiente, de forma em que existe uma regra de aprendizagem. Ser inteligente é aprender com os erros, é tomar uma decisão diferente, tendo em vista que a decisão anterior não foi apropriada. Então veja que ao invés de se encontrar uma expressão dentro dessas teorias de regressão própria da estatística, nós vamos então adotar uma topologia, adotar algoritmos, e com esses algoritmos, fazendo uso da inteligência computacional, a gente vai ter então uma resposta satisfatória. Para esse exemplo, para esse conjunto de dados específico, nós poderíamos fazer uma análise de variância da regressão, onde nós temos aqui a regressão 5 variáveis, né? Um conjunto de várias informações, são 19 informações, grau de liberdade total 18. Então nós vamos chegar à conclusão que de dar a resposta sim, aquele conjunto de variáveis explicativas são importantes para explicar as variações em Y, né? Então, além da importância, nós podemos aqui estimar a qualidade desse ajuste. Essa expressão da soma do quadrado da regressão pela soma do quadrado total me daria aí 67,48%, que é a qualidade do ajuste do modelo dado por uma combinação linear. E essa combinação linear tem como intercepto B0, menos 12,20, e os coeficientes de regressão, tá certo? B1, B2, B3, B4, B5, assim estabelecido. A estatística me fornece informações dos desvios associados a cada estimativa, de forma que eu possa, inclusive, fazer teste de hipótese para cada um desses coeficientes, usando a estatística T. Então, esse aqui seria o nosso objetivo, atendido por uma abordagem de regressão. Agora, nós temos, né, a possibilidade de ter uma solução alternativa, uma solução por meio de uma topologia de rede, e nesse caso, usando aí uma rede que constitui uma das propostas dos modelos clássicos de inteligência computacional, uma rede Adaline, onde eu procuro ter informações desses pesos para x1, x2 até x5, e temos aqui o limiar. Bom, tudo isso é estudado dentro de teorias de inteligência computacional. Então, nesse caso, se eu fizer dessa forma, a partir de pesos iniciais aleatórios, depois de uma certa quantidade, né, de tentativas, de iterações, nesse caso específico eu tentei 6.870 vezes, época é o número de vezes que o computador ele faz a leitura de todos os exemplos, de todos os dados. Pois bem, eu passo a ter pesos finais dessa forma, e então eu aplicando dentro dessa topologia, se eu entrar com essas informações, tendo-se esses pesos sinápticos, eu teria o potencial aqui de ativação, né, com a função de ativação, que liberaria uma resposta de rede. Eu tenho aqui a resposta observada e a resposta de rede. A gente percebe que existe um erro, mas existe uma correlação entre a saída de rede e a saída observada ou a saída desejada. É exatamente o mesmo valor, 67,46, obtido, aqui a questão apenas de arredondamento, na teoria de regressão linear múltipla. Então veja, nós então que destinamos grande parte do nosso tempo para aprender método mínimo quadrado, método máximo de semelhança, todas as suas pressuposições, as suas derivações, também nós estamos motivados a aprender sobre inteligência computacional, porque ela é uma alternativa para responder certos problemas, da mesma forma que a regressão linear múltipla. Mas será que uma estrutura de inteligência computacional é exatamente igual a uma regressão múltipla? Certamente que não. Tem uma série de outras particularidades que a gente vai apresentar e vocês vão perceber que é uma técnica bastante interessante. Pois bem, então a gente está motivado em aprender uma técnica que, no mínimo,
é uma alternativa a um processo de estabelecimento de uma equação de regressão, uma combinação linear múltipla, que não necessariamente é uma equação, mas uma topologia, mas que tem a mesma eficiência. Pois bem, rede neural não é um assunto tão recente, né? Já as primeiras propostas vieram em 1943 pelos autores Maculo e Pitch, né? Dando a primeira ideia de uma topologia de rede neural destinada aí a problema de classificação. Posteriormente, muito estudo, muita dedicação e contribuição de vários pesquisadores, e a gente passou a ter os Percept e a Daline como técnicas de inteligência computacional, né? Essa palavra inteligência, ela foi incorporada, firmemente incorporada, porque não só fazia uso do computador, como fazia uso de regras de aprendizagem. Existe então procedimento de regra de aprendizagem. O Rosenblatt, com seu percepto, ele nos convida a deduzir uma regra de aprendizagem denominada de regra Hebb, e o Guido Wolff uma regra de aprendizagem que é a regra delta, baseada aqui em procedimento do gradiente descendente. Pois bem, então isso era bastante utilizado, mas a gente tinha um potencial, como o caso do Adaline, para predições de variável quantitativa. Aqui o Maculo-Pitch e Rosenblatt destinado mais a problema de classificação, problema booleano, sim ou não, mas houve uma crítica muito grande, porque chegou-se à conclusão de que essas redes neurais poderiam resolver alguns tipos de problema, mas problemas que eram denominados de linearmente separáveis. Então era restrito a esse tipo de solução. E é um tipo, então, muito restrito. Só para se ter ideia de um problema linearmente separável, são problemas em que você, às vezes, possa estabelecer uma reta que é uma fronteira de separação entre duas populações, por exemplo. Esse é um conceito fácil de ser visto, principalmente quando o problema é um problema de classificação. Então, se você tem aqui uma população 1 representado por essas bolinhas e uma população 2 representada por essas cruzinhas, se a gente perceber que é possível estabelecer uma reta, uma fronteira aqui, uma reta, a gente então diz que o problema é linearmente separável. Nesse caso específico, não é um problema linearmente separável, porque não existe uma reta de separação. O mesmo acontece aqui, essa bolinha aqui representando a população 1 e esse x representando a população A e a bolinha a população B. Veja que a separação não é por meio de uma reta, mas aqui de um círculo, uma elipse. Pois bem, então, em função dessa restrição, e foi muito bem relatado por esses autores, Minsky e Papert, eles então realçaram esse aspecto, e durante muito tempo, tá certo? Envolvendo aqui quase que 2 décadas, houve então desencantamento pela rede neural. Posteriormente, esses autores propuseram uma modificação bastante interessante, digamos assim, genial, e hoje nós temos a rede neural que é conhecida, que é usada, que é reconhecida como tendo grande potencial, que é o Percept multicamada. A questão não era apresentar unicamente a rede, a mudança na rede, mas também mudança na estratégia do aprendizado. Então existe um mérito na concepção de um modelo novo de rede neural, né, que emula realmente os neurônios, as conexões, e existe aqui procedimentos claros de como que aconteceria o aprendizado, né? A gente avaliaria os erros e corrigiria os erros. E o algoritmo de aprendizado é o algoritmo de backpropagation, bastante interessante, que viabilizou o uso dessa rede neural. Então veja,
vamos então voltar a um problema básico, que é o problema da crítica da rede neural. Então, um dos problemas apresentado por esses autores é o problema de que anteriormente, vamos pensar na data aqui de 1969, as redes neurais se destinavam a resolver problemas linearmente separáveis. E por que isso é problema? Isso é problema porque, segundo esses autores, esses problemas não linearmente separáveis constituem a maioria. Então, a solução por aqueles modelos clássicos respondia, era, em termos de sucesso, uma pequena quantidade de problemas que o pesquisador poderia ter. E ele então convida a imaginar que se a gente tem dois padrões binários, o número de funções lógicas seria igual a 4. Ou seja, A ou não A, 0 e 1. E se você tem 4 padrões, você passa a ter 16. E assim por diante. Então esses autores apresentaram aí uma série de críticas e viram então que a quantidade de soluções diante dos seus problemas era mínimo. Então veja que a porcentagem, se você tiver apenas uma variável do tipo 0 e 1, se é esse o seu problema, né, de classificar apenas com base em alto e baixo, bom, então a gente seria 100% viável. Mas se você tivesse duas variáveis, por exemplo, alto e baixo, precoce e tardia, então você teria 4 funções, certo? Você poderia ter uma planta alta tardia, alta precoce, baixa tardia, baixa precoce, e muitas vezes você conseguiria separar essas populações em 87%, o que é razoável. Mas se você tivesse 3 variáveis, 4 variáveis com padrões, tá certo, binários, você teria muito mais possibilidade e a quantidade de soluções, de problemas com soluções, seria o menor possível. Então, técnica que só resolve problemas linearmente separáveis são técnicas que têm um uso muito restrito. Então, essa que foi a colocação desses autores. Então, eles analisaram matematicamente o percepto e demonstraram que redes de uma camada, tal como foi concebido, não são capazes de solucionar problemas que não sejam linearmente separáveis. Como não acreditavam na possibilidade de construir um método de treinamento para a rede com mais de uma camada, eles concluíram que as redes neurais seriam sempre suscetíveis a essa limitação. Então, veja que foi uma crítica que fez com que o entendimento ou o progresso nessa área ele tornou-se lento, né? Houve o que a gente chama de falta de encantamento por aquele que a princípio tinha um potencial muito grande. Pois bem, então houve uma proposta a partir de um problema muito simples. Vamos pensar que você tem duas variáveis, cada variável com padrão binário, 0 e 1, x1 e x2, então você pode ter então a resposta 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, né? 4 respostas aqui. E vamos imaginar que esses 0 e 0 correspondem a uma população zero. Esse 0 para x1 e 1 para x2 corresponde a P1. Esse 1 para x1, 0 para x2 também é P1 e 1 com 1 corresponde a P0. Então veja que nós temos duas variáveis, duas populações, e nós não conseguimos estabelecer aqui uma reta de separação. Não há como separar essas duas populações por uma fronteira representada por uma reta. Bom, então, por meio de procedimentos de Macolopit, Adaline e Percepto, não seria então possível obter uma solução. Só que os autores propuseram uma alternativa. Além de ter as entradas x1 e x2 explícitas, além de ter a nossa saída desejada, também explícita, tal como se verifica em estudos de regressão, eles propuseram a existência de uma camada a mais. E posteriormente a gente foi generalizado pela possibilidade de várias camadas.
existe uma camada com informações abstratas. E nessa camada você teria esses neurônios, que me permitiria então a saída com informação de outras variáveis. E outro neurônio em outra camada poderia auxiliar nesse processo de classificação. Então, neste caso, a proposta foi ter uma camada, essa camada aqui intermediária, uma camada oculta, porque o que é claro, explícito, é entrada x1, x2 e y. Mas você pode incorporar uma camada oculta com variáveis abstratas. E essa camada oculta, nesse caso específico, teria 2 neurônios. E cada neurônio passa a ter funções. Esse neurônio faria o produto, por exemplo, x1 vezes não x2. Então, se você tem a informação das entradas x1 e x2, com esse neurônio 1, ele seria capaz de liberar Z1. Como que ele libera Z1? Fazendo o produto de x1, 0, vezes não x2. Não x2, 0, torna-se igual a 1. 0 vezes 1, 0. x1 vezes não x2, 0. Não x2, 0. 0 vezes 0, 0. x1 vezes não x2, 1 vezes 1, que é não x2, 1. E x1 vezes não x2, 0. Esse outro neurônio, dessa mesma camada oculta, tem outra função. Não x1 vezes x2. Não x1, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1, que é o valor de Z2. 0, não x1, 0, vezes 0, 0. Não x1, 0 vezes 1, 0. E, posteriormente, essa outra camada oculta, com outro neurônio, promoveria a saída de rede, que nada mais é do que a soma de Z1 mais Z2. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. Então, essa é a saída de rede. Se a gente confrontar com a saída desejada, esse indivíduo, com essa informação, tinha como saída desejada 0. Esse 1, esse 1 e 0. Então, veja, existe uma coincidência dessa rede em proporcionar um resultado de saída de rede exatamente igual à saída desejada. Então, quando isso acontece, nós falamos que existe uma rede eficiente. Existe uma rede eficiente, de forma que ao entrar x1 e x2, informações de x1 e x2, haverá uma classificação pelo computador exatamente igual à classificação real. Então, essa rede assim estabelecida pode ser aplicada em várias outras situações. Então, veja que é uma inovação, porque até então não se pensava em camadas ocultas, nem nas teorias de regressão, onde o modelo tem uma parte Y, tem uma parte que é explícita, uma parte X, que é explícita, e tem aí um erro aleatório. Toda a estatística se fundamenta nisso. Em Y é igual a um conjunto de X mais erro. Às vezes você tem mais do que um Y, como é o caso de algumas análises multivariadas. Então, mas você sempre tem as variáveis respostas, as variáveis explicativas e os erros aleatórios. Agora não, nós temos as entradas, nós temos a saída e um conjunto de informações abstratas. Quantas? Quais? Como dispor? Quantas camadas? Quantos neurônios por camada? Qual é a função de cada neurônio em cada camada? Tudo isso precisaria ser questionado. Um outro aspecto muito interessante que leva à reflexão é a teoria de aprendizado. Então, nós vimos, mesmo nas teorias de redes neurais, dizendo que o aprendizado é uma regra que se deve utilizar quando se tem erros. Quando, então, nós estamos diante de um erro, nós mudamos os nossos pesos sinápticos, as nossas ponderações. E, nesse caso específico, quando você pondera, você tem saída. Por exemplo, nesse caso aqui, você tem saída Z1, você tem saída Z2. Essas saídas estão corretas? Tem erros nessa saída? Então, na verdade, a inclusão de camada intermediária surge dúvidas. Eu vou incluir camada intermediária, vou gerar valores e eu não tenho noção de que se tem erro ou não. Ao contrário das teorias anteriores, que eu tinha entrada e de imediato eu pondero
tem uma saída e a saída eu comparo com a saída desejada. Tem um confronto direto. Nesse caso, com as camadas ocultas, eu tenho entrada, eu tenho uma saída intermediária, mas não tem a saída real. Consequentemente, eu não tenho estimativa de erro. Depois eu tenho outra saída de outra camada, depois eu tenho outra saída. Então, somente no final, eu faço o confronto da saída de rede com a saída desejada. Somente aí vai surgir o erro. E como é que eu corrijo? Eu volto, aí que veio a teoria da retropropagação de erro, né? Muito bem elaborada, que ao invés de eu voltar, eu faço a retropropagação. Se eu tenho 10 camadas, eu estou na 10ª, eu volto para a 9ª, eu volto para a 8ª, para a 7ª, até retornar a camada de entrada. Esse é o algoritmo de backpropagation. Quando a gente fala aqui, são duas ideias bastante geniais, que é a incorporação das camadas ocultas, que é a gente precisa estabelecer quantas camadas e quantos neurônios, e é também a existência, a formulação de uma regra de aprendizagem dentro de um algoritmo, que no caso foi o algoritmo de backpropagação de erros. Pois bem, então vamos falar sobre percepto multicamadas. A estrutura de um percepto multicamada é que cada camada recebe dados da camada imediatamente inferior. Então essa aqui é uma estrutura. Nós temos a entrada e nós temos a saída, né? A saída, que é representada pela saída desejada, num procedimento que a gente chama supervisionado, porque existe aí, a gente ensina primeiro, existe o professor, digamos que eu tenho aqui, entrando com a série de informações sobre peso, tamanho do animal, peso, né, pelo, e eu tenho então a informação, esse animal é um gato ou um cachorro, e tem aqui a saída de rede, é o procedimento da saída. Isso aqui pode ser um vetor, pode ser uma matriz, e essas entradas podem ser várias variáveis. Então uma rede do tipo percepto multicamada, ela passa a ter várias camadas ocultas, várias camadas abstratas, né? Que estruturalmente você tem a entrada e a saída, que você pode chamar de camada de entrada ou camada de saída. Mas o percepto multicamada, o multi desse MLP, se refere ao multi das camadas ocultas. E cada camada recebe, então, informação da camada anterior. Não existe conexão entre neurônios da mesma camada, né? Entre os elementos que são os neurônios da mesma camada. Existe da camada 1 em relação a 2, da 2 em relação a 3. A camada de saída recebe estímulos das camadas intermediárias e constrói um padrão de resposta. Então, aqui que nós vamos construir os nossos padrões de resposta. Aqui que vão ser entendidos se as respostas são lineares, são quadráticas, se existem interações, né, entre x1, entre x2, entre x3, x4, xx1 deve ser o quadrado, xx2 deve ser o logaritmo. Então aqui nós temos então tudo isso vai acontecer nesses neurônios de forma oculta. Se fosse na estatística, nas áreas de regressão, isso poderia de certa forma acontecer, mas você tem que adivinhar. Você tem que explicitar no modelo. Se você acha que x1 ao quadrado é importante, a matriz x tem que ter a coluna de x1 ao quadrado. A matriz x' x vai ser aumentada. Você acha que existe interação entre x1 e x4, você vai fazer isso de forma explícita. Aqui acontece, tá certo? De forma implícita essas interações, e as funções vão extraindo esses componentes lineares e os componentes não lineares, quer seja potências, interações e tudo mais. As camadas intermediárias funcionam como extratores de característica. Seu peso são uma codificação de característica apresentada nos padrões de entrada e permite que a rede crie a sua própria representação, mais ricas e complexas do problema. Então aí ele vai captando todas essas informações. Bom, uma questão básica, qual que seria o número de camadas intermediárias? E isso não é tarefa simples, mas que a gente tem expectativa que depois
de uma longa experimentação, a gente vai ter uma ideia razoável de quantas camadas poderiam ser utilizadas, né? A gente percebe que essa área é uma área bastante desenvolvida e aplicada, principalmente na parte de engenharia, na parte de medicina, e certamente que alguns problemas já foram resolvidos por essas áreas. Na área biológica, na área agronômica, na área do melhoramento, e na situação atual, nós podemos dizer que isso é objeto de estudo. Existe alguma orientação, né? Alguns autores já trataram desse assunto, dizendo que apenas uma camada intermediária, ou camada oculta, é suficiente para aproximar qualquer função contínua. Para problemas de predição, então, você começa com uma camada. Para problemas de classificação, também, uma camada é mais do que suficiente. Mas se você tiver um fenômeno, às vezes primeiro com um comportamento linear, depois sobe em um comportamento cúbico, depois estabiliza, então já existe alguns teoremas dizendo da necessidade de você ter mais de uma camada, duas camadas, para você extrair essas informações. Então veja que isso é objeto de estudo e seria muito difícil de analisar. Quantas camadas intermediárias ou ocultas você precisa para predizer a produção de grãos? Ora, você pode predizer a produção de grãos usando características agronômicas auxiliares. Altura, floração, acabamento, certo? Então, um conjunto de características agronômicas que você mensurou nos seus trabalhos. Isso pode demandar um número de camadas intermediárias. Mas a produção de grãos poderia ser predita, por exemplo, com marcadores moleculares por 1.000, 10.000, 50.000. Será que a gente pode generalizar que 3 camadas ocultas resolvem o problema? Na situação A, na situação B? Então veja que isso é objeto de estudo e a gente então está preocupado, neste momento, em usar a teoria de redes neurais, predizer e informar qual que é a melhor maneira de se ter uma boa predição. E isso vai nortear. Isso acontece normalmente nas diferentes áreas, né? A parte agronômica, isso é muito evidente. A gente sempre teve problema de experimentação, quantas repetições usar, quantas plantas por parcelas usar, qual o tamanho da parcela, qual a disposição da parcela. Isso vem com a experimentação extensiva. Você vai fazendo experimentos e, consequentemente, vai chegando. Hoje em dia, a gente já tem uma ideia razoável para experimentação em milho, feijão, em eucalipto. Então, parcelas lineares, 2 fideiras, 3 fideiras, com bordadura, sem bordadura, é o mesmo problema bastante semelhante aqui. Então, esses tipos de resposta virão na medida que a gente vai usando diferentes conjuntos de dados. Pois bem, um outro problema diz respeito ao número de neurônios por camada, né? Então a gente não só a quantidade de camada, mas também esse número de neurônios, né? Então você pode e deve definir empiricamente. O próprio computador, ele te auxilia nessa atividade, né? Então muitas vezes você pode pedir ao computador para testar uma rede neural com 2 neurônios, com 4, com 10, com 20 neurônios, e você então vai, por comparação, dizer que para aquele problema a quantidade de neurônio adequada por camada. Você pode ter um número de neurônios diferente na camada 1 em relação à camada 2. Você pode ter, por exemplo, eu vou usar, será que eu usar uma camada com 20 neurônios dá o mesmo resultado do que usar 2 camadas, a primeira com 5 e a segunda com 15? Seriam os mesmos 20 neurônios? Ou será que eu devo usar o mesmo resultado se eu colocar 15 neurônios na primeira e 5 na segunda? Então como é que isso funciona? Bom, eu tenho que testar, eu tenho que avaliar e verificar como é que isso funciona. Existem alguns cuidados que você deve ter. Você não pode ter excesso de neurônio, porque senão cada um vai decorar
né? Em vez de aprender sobre o fenômeno, ele começa a decorar. E isso não é bom, porque ele não entende o fenômeno e teria baixa capacidade de extrapolação. Você não pode ter pouco neurônio, que você então teria deficiência nesse aprendizado, né? Então isso deve ser considerado em relação à quantidade de neurônio. Pois bem, isso está diretamente relacionado à questão do overfitting. Então vamos ilustrar bem um fenômeno como este. Na letra A representa o fenômeno que você está estudando. E nessas letras B, C, D representa soluções de redes neurais que você apresentou. Nesse caso, na letra B, por exemplo, provavelmente uma rede neural com poucos neurônios, tá certo? Então, ela não foi capaz de entender o fenômeno, né? Ela ajustou aqui uma reta, então, à medida que passa o tempo, por exemplo, cresce linearmente. Então, isso aqui é um ajuste ruim, pobre. Na letra D, por exemplo, é um ajuste em que, na fase de treinamento, ele acerta todo o fenômeno. Mas nós temos um caso de overfit, um excesso da quantidade de neurônios, ou seja, todos os valores desejados foram exatamente o valor predito. Mas se você introduzir uma informação nova, tá certo? Ele vai ter dificuldade de aprender. Nessa situação C, é uma rede neural mais adequada. Você utilizou uma certa quantidade de neurônio e ela foi capaz de entender que esse fenômeno tem uma fase inicial crescente, depois tem uma fase intermediária que cresce, vai numa velocidade menor, e posteriormente uma terceira fase em que há um decréscimo na resposta. Então veja que aqui existe o que a gente chama de um entendimento do fenômeno. Aqui existe um baixo entendimento, aqui existe decorar o fenômeno, né? Então veja que uma rede neural bem estabelecida é aquela que compreende o fenômeno e, consequentemente, ao introduzir um novo indivíduo, ele vai alocar adequadamente na fase 1, na fase 2, na fase 3, né? E vai te dar uma resposta mais satisfatória. A busca, nós vamos ter algum outro tipo de problema, que seria na busca de solução. Nós temos algoritmos que dependem de convergência. E muitas vezes você quer que a resposta desejada seja igual à saída de rede e apresenta a solução, mas aquela solução, a melhor solução, passa a ter aí um mínimo ou um máximo local. Como é um processo iterativo, então existe a possibilidade de você dar saltos naquele procedimento de interação. Então você vai, por exemplo, achando, né, você tem uma curva onde você vai procurando achar um mínimo, então até achar esse mínimo você vai ajustando, vai dando salto. E quando chegar nesse momento aqui, ele acredita que achou o mínimo da sua função. Mas pode ser que exista, né, outros valores de mínimos, de forma que este valor aqui é um mínimo global e este valor aqui era o mínimo local. Então, como é um processo iterativo e você vai caminhando na sua solução, é possível você atribuir valores adicionais, né, saltos, e esses saltos são denominados de momento. Então isso aqui resolve o problema de convergência para erros mínimos locais no processo de treinamento, e você pode ter solução. Um dos problemas, uma das soluções é o uso do momento nas suas regras de aprendizagem, mas isso são valores que os computadores já ajustam de forma dinâmica. Tem a função de aumentar a velocidade de treinamento da sua rede neural, reduzir o período de instabilidade. Esse termo pode ou não ser utilizado durante o treinamento, seu valor varia de 0, quando não é utilizado, até 1. E
Muitas vezes, quando você vai fazer um programa, às vezes você recomenda começar com 0,3, mas é apenas uma recomendação e grande parte dos algoritmos disponíveis já tem isso de forma dinâmica. Ele mesmo vai testando e ajustando valores mais apropriados. A gente vai perceber que nós precisamos atribuir pesos e esses pesos têm que ser corrigidos. Então você atribuiu um peso, por exemplo, 2. Então você percebe que esse peso não é adequado. Você então precisa corrigir. E essa correção depende não só de uma regra estabelecida pelo método gradiente descendente, mas você pode determinar, por exemplo, uma taxa de aprendizagem, uma velocidade. Né? Eu vou fazer uma correção para cima ou para baixo, a própria técnica estatística, tá certo? O procedimento, ele te indica. Mas com que velocidade? Essa velocidade a gente chama de taxa de aprendizagem. Então você vai passar de 2 para 10 ou de 2 para 2,1. Então pode ser uma mudança mais brusca ou uma mudança mais suave. Isso chama taxa, esse valor é a taxa de aprendizagem. Né? Você pode estabelecer também, normalmente o valor entre maior que 0, 0,1 até 1, por exemplo, mas de certa forma os algoritmos também são dinâmicos e eles vão ajustando. Então normalmente no começo dos processos de interação a taxa é mais elevada, você faz uma mudança maior, passa de 2 para 2,5, tá certo? Ou de 2 para 1,6, mas no final, à medida que vai chegando a solução, você vai fazendo pequenos ajustes, de 1,5 para 1,49, por exemplo. Então, isso pode mudar dependendo do dinamismo da sua análise. E algo que a gente vai ter que discutir com bastante detalhe é o uso de funções de ativação. As funções de ativação, ela que permite que o neurônio receba aquela informação. Veja que no nosso exemplo lá atrás nós falamos que tinha uma camada com duas camadas, a primeira com 2 neurônios, a segunda com 1 neurônio, e que gerava as informações Z1, Z2, Z3. Então, o neurônio tem seu papel, mas ele libera valor. E quem faz essa liberação de valor é uma função de ativação. Tá certo? E o interessante é que você tem uma função de ativação que seja não linear, para que a sua rede neural ela consiga captar essa não linearidade. E a gente vai perceber em conversas posteriores, na regra de aprendizagem, que ela tem que ser diferenciável, ela tem que ter uma derivada para você ter uma regra bem estabelecida. Então, as funções de ativação normalmente são as funções sigmoide ou a tangente hiperbólica, onde você conhece a função e conhece a derivada da função, né? E consegue então extrair informações e dar à rede neural esse recurso de ajustar modelos não lineares. E uma informação final, quando se usa perceptor de camada, é a informação relativa à parada. No processo de tentativa, as várias interações, você vai ajustando os pesos e aí você tem a parada, né? E para então você estabelecer a parada é quando atender um determinado critério de otimização. Por exemplo, você conseguir uma rede em que o R2, a correlação quadrada, a correlação entre o valor, a saída da rede e a saída desejada for alto, o maior possível, né? Ou você pode estabelecer, por exemplo, um número de época, tenta sair 5.000 vezes, um tempo específico, uma quantidade de erro, eu quero um erro quadrático de 0,1. Então existe vários critérios de parada na fase de treinamento. Pode ser o número de ciclo, pode ser a quantidade de erro, pode ser alguma estatística que você gostaria então de estabelecer. Pois bem, existem vários exemplos de redes
Aqui nós temos uma aplicação nesse site, bastante interessante. Tem problemas contínuos, tem problemas de classificação. E aqui nós temos, digamos, duas populações. Essa população laranja, com esse conjunto de dados, e essa população com essa informação azul, com esse conjunto de dados. As informações são de duas variáveis, x1 e x2, só que nesse caso as entradas foram enriquecidas. Não só x1 quanto x2, mas x1 ao quadrado e x2 ao quadrado. Então, você gostaria de uma rede que conseguiria mapear a população laranja e a população azul. Então, você passa até as entradas, e aqui, nesse exemplo, ilustra o uso de 3 camadas. A camada oculta 1, a camada oculta 2 e a camada oculta 3. Né? Nessa camada foram colocados 8 neurônios, nessas 8 neurônios e nessas 2 neurônios. Então você pode especificar e então você estabelece as funções de ativação e vai avaliando se a sua saída desejada é coincide com a saída de rede. Nesse caso, depois de certo tempo, você então deve, como pesquisador, estar atento de usar mais ou menos camadas, de usar mais ou menos neurônios e de usar funções de ativação específica. Então, é uma possibilidade bastante interessante. Pois bem, então, nós vamos agora considerar aquele nosso exemplo. Um exemplo em que eu tenho 2 arquivos, um arquivo de treinamento, um arquivo de validação, e nós gostaríamos de predizer as variações em Y a partir da informação de 5 variáveis explicativas. Né? Então eu posso fazer isso de várias formas, e uma delas usando o percepto multicamada. Então veja, nós vamos tentar resolver esse problema usando o programa Gênesis, no procedimento de inteligência computacional, e lá no procedimento de inteligência computacional nós vamos usar aqui problema de ajuste de modelos e o percepto multicamada. Apenas lembrando que nós temos esse conjunto de dados dentro dessa pasta, já está apontado de forma adequada. Então, nesse ajuste de modelo, voltando aqui, a gente vai carregar o arquivo de treinamento e vai ter aqui as informações, não só do treinamento, que é o mesmo, né, e do validação, que já foi partido. Aqui já está partido, mas o programa permitiria você subdividir, partir ou ampliar o arquivo original. E você, então, pode testar várias topologias para melhor predizer. Por exemplo, eu posso ter uma topologia que vai fazer o uso de uma camada oculta, apenas uma camada oculta. A variável principal é a primeira, né? Vamos ver o nosso arquivo. Nosso arquivo aqui tem y, x1, x2, x3, x4, x5. Então, a variável principal é a primeira e as demais são consideradas variáveis explicativas. E então nós falamos que gostaríamos de ter um neurônio, uma camada ou 2 camadas. Quantos neurônios? Posso colocar de 1 até pedir o computador para testar de 1 até 3, variando de 1 a 1. Aqui eu posso testar de 1 até 2, variando de 1 até 1. Como critério de parada, posso especificar aqui 3.000 épocas, erro de 0,01, para que ele aprenda sobre o fenômeno e não decore. E existe aqui vários algoritmos de treinamento. Então existe o TrainBR, baseado em regularização bayesiana, bastante eficiente em predição. Existe o algoritmo TrainLM, isso dentro do aplicativo MATLAB. O R conta lá também com a série de algoritmos.
Lá no R também existe esse R próprio. Você pode usar uma parada precoce, que é o early stop, não vamos usar aqui. Podemos tentar embaralhar os dados, nesse caso não precisa. Nós temos funções de ativação. Pode ser logsig, pode ser tansig, e ela vai extrair as informações, né? É só uma função de ativação não linear e diferenciável. Uma vez estabelecido, você vai gerar a sua rede, né? Nesse caso, o programa vai estar acionando o MATLAB e, consequentemente, procurando uma resposta adequada de predição. Não só por arquivo de treinamento, mas para, uma vez ajustado o modelo, para o arquivo de validação. Nessa fase de treinamento, vão ser consideradas a informação de 1.600 dados, na fase de validação os 400 dados, e aqui então nós passamos a ter uma saída de comparação, que é aquela obtida por a teoria de regressão linear múltipla, né? E a saída de rede. A saída de regressão linear múltipla, já apresentado em considerações anteriores, nós vimos que na fase de treinamento tinha um R2 de 39, 37,94 e na regressão de validação 67,93. Veja, nós então vamos investigar. Nessa investigação, a gente vai ter várias possibilidades. Seriam 6 possibilidades. Por quê? Eu coloquei duas camadas. A primeira com 1 até 3 neurônios, são 3 topologias, vezes 2, porque a segunda camada de 1 até 2 neurônios. Então o resultado é obtido e a gente percebe então que existe uma comparação entre o resultado da regressão linear múltipla com a rede neural percep multicamada. Na fase de treinamento aqui deu 37%, aqui deu 50% de R2. Na fase de validação, usando o modelo para fins do conjunto de validação, 67%, aqui 93%. Pois bem, então a gente testou várias possibilidades, né? Então nós testamos aqui uma única camada, não foi o nosso exemplo. Nós variamos de 1 até 10, de 1 até 1, 3.000 épocas, um erro quadrático de 0,01. Usamos 2 algoritmos, lá eu usei o R próprio, aqui eu usei o TreinBR e o TreinLM, e 2 funções. Então o que a gente percebe é que, usando algoritmos diferentes, funções de ativação diferentes, eu tenho resultados diferentes, né? Então eu consegui aqui um resultado um pouco melhor. Aqui, por exemplo, 95% na fase de treinamento, 91% na fase de validação. Aqui menos de treinamento, mas 99% em validação. Como eu testei de 1 até 10 neurônios, aqui, né, eu tenho a quantidade de neurônio que me conduziu a um resultado mais satisfatório possível. Eu usei então o TreinBR e o logsig e fiz uma nova análise, né? Então aqui existem os resultados gráficos apresentados aqui de 84, 99, né? 84, 99 dos vários algoritmos de treinamento e as várias funções de ativação. Se ao invés de uma camada nós usássemos 2 camadas, de 1 até 10, passo 1, agora escolhi explicitamente o TreinBR e o logsig, né? Então de 1 até 10, nós então temos passo 1, 10 possibilidades aqui, mais 10 da segunda camada, o número de topologia testada 100, eu vou encontrar um resultado bastante satisfatório. Ou seja, tem uma forma de predizer Y? Tem. Por meio de uma rede neural com eficiência de 100% no treinamento e 100% de validação. Então essa rede neural, ela consegue extrair a importância das variáveis, né? E nesse caso, como resposta foi
o número de neurônios na primeira camada é igual a 3, o número de neurônios na segunda camada é igual a 8, né? Essa aqui é uma função de ativação, que é a função log-sig. Por esse desenho aqui a gente percebe que varia de 0 até 1. Então são duas camadas, 5 entradas e a saída da variável y. E ele inclusive questiona a importância das variáveis. Então nesse caso tem vários métodos. Aquele que, ao ser perturbado, aqui você perturba as variáveis e avalia a consequência dessa perturbação sobre a rede neural. A variável que mais impacta, se for perturbado, é a variável x1. É um resultado também que a gente já tinha obtido em regressão linear múltipla, a importância de x1. Só que aqui nós conseguimos captar a importância de x1 por ela própria, ou ela sendo quadrática, ou cúbica, ou seno, ou log, e também ela com interação com outras variáveis. Então veja que foi importante para este conjunto de dados, porque a gente tinha encontrado uma resposta usando aí as teorias de regressão, um resultado de regressão que me dava um R2 de 67,93 para validação, e aqui nós temos, com abordagem PCF multicamada, um R2 de 100%, não só de treinamento, mas também de validação, mostrando aí o potencial grande para solução de um problema de predição. Bom, nós vamos interromper a nossa conversa de predição por aqui e nós vamos dar continuidade à inteligência computacional numa próxima conversa, falando então sobre rede de base radial. Muito obrigado a todos, até lá.